Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Como é que tá o som? Me dá um feedback, por favor. Já estava enviando aí essa setinha aí, esse aviãozinho para todo mundo. Como é que tá aí o som? Muita gente querida aí já entrando. Minha mãe, minha tia, minha família em peso aqui. Monique, um beijo. Renatinha tá sempre comigo. Muito bom. Professor Marco Pintucci, vamos estar juntos aqui semana que vem, Pintucci. Vai ser uma grande honra estar com você semana que vem. Professora Gisele já tá aí. Professor Álvaro Anderson, um beijo, saudades, meu amigo. Então eu vou convidar aqui a professora Gisele Harumi para conversar comigo. Vou pedir para vocês enviarem aí esse aviãozinho para todo mundo, porque essa live vai ser incrível sobre o manguito rotador. A Gisele vai estar trazendo aqui as novidades que tem sobre esse assunto. Então vamos lá, vou convidá-la aqui. Aí ela já me enviou o link. Então vamos só aguardar aqui ela entrar. Muita gente querida aqui entrando. Oi, Gisele! Gente, oi, Vanessa. Tudo bem? Você me escuta bem? Escuto bem, vocês também? Também, te escuto bem. Ah, que bom, uma honra essas coisas da internet, né, que faz a gente se conhecer virtualmente antes da gente se conhecer presencialmente. As maravilhas da internet. Isso, então primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui com você, admiro demais seu trabalho, muito obrigada. Imagina, eu Eu vou te apresentar aqui para o pessoal e aí vou deixar você falar um pouquinho sobre você para gente. Então, pessoal, a professora Gisele Harumi, é assim? Harumi? isso. Harumi. É graduada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Reabilitação e Desempenho Funcional, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, Gisele, então, muito obrigada. É uma honra. Queria que você. Eu sempre peço para os meus convidados falarem assim rapidamente sobre o que fez eles se apaixonarem por esse assunto. No seu caso, ombro, né? Então, o que fez você estudar mais o ombro, se dedicar ao ombro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Falo sim, Vanessa. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, da gente poder estar conversando um pouquinho sobre o que eu mais adoro. E Que bom. falar um pouquinho da minha trajetória, porque gostar de ombro tem muito a ver com o meu processo de formação. E até quando eu falo para os meus alunos hoje, né, atualmente eu estou dando aula aqui na UFM, professora substituta. E eu falo muito para os meus alunos, às vezes eles ficam meio perdidos. Professor, como é que você chegou, né? E escolheu o ombro, escolheu fazer pós-graduação. Então eu falo que eu tenho um pouquinho de sorte nisso, no sentido de ter as oportunidades de ter feito mestrado, doutorado. E dentro das linhas de pesquisa, quando me surgiu a oportunidade de fazer a pós, eu fui trabalhar com a professora Ana Maria Siriani, na USP de Ribeirão. E aí, na época, eu lembro que ela trabalhava bastante com DTM. Então, ela tinha uma linha de pesquisa em DTM e a linha de ombro dela estava começando. Então, tinha uma aluna dela de mestrado que estava defendendo. E aí, ela falou assim: Olha, eu quero crescer minha linha de ombros, você tem interesse? Aí eu fui, né, com a cara, com a coragem. Fui lá e não, assim, a minha linha de estudos na graduação, minha iniciação científica, foi em DTM. Então eu falei assim, vamos ver o que que é essa do ombro, né? Vamos descobrir o que que é. E aí eu fui estudando, porque eu tinha uma dificuldade inicial, eu tive essa base teórica para mim, era muito difícil, o ombro era o complexo, achava muito complexo. E aí, conforme você vai vendo a dificuldade, o nível de dificuldade, você vai se aprofundando e vai estudando mais. Então, eu comecei a me interessar por ombro. Foi por uma condição, algo que aconteceu ali no mestrado eu ter uma proposta de trabalhar com o ombro, mas ao passo que eu fui estudando a respeito, eu fui me apaixonando. Então, eu fui descobrindo, né? Descobrindo cinemático. Então, eu sou uma
uma pessoa que no mestrado trabalhou bastante com a parte biomecânica. Então, a gente fez avaliações cinemáticas. O meu estudo de mestrado foi voltado para movimento do ombro, movimento da glenomeral, da escápula. Então, eu tinha bastante esse enfoque mais biomecânico. E aí, analisando a parte da biomecânica, a gente começou. Eu fiz uma proposta de tratamento no meu mestrado, eu tratei os pacientes. E aí a gente percebeu que esses pacientes eles melhoravam, né, com o tratamento proposto. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais pelas questões clínicas, porque eu comecei a entender que o que faz um diferencial para quem está na clínica é entender o que a gente pode, como a gente pode atuar para melhorar na condição de dor e incapacidade do nosso paciente. Então, eu comecei a ter mais essa visão de aspectos mais voltados para a prática clínica. E foi então que a gente teve eu fiz o desenvolvimento de um ensaio clínico controlado, randomizado, durante o meu doutorado. E aí, mais uma vez, a gente se aprofunda mais um pouquinho, estuda mais sobre como tratar essa bendita condição de dor crônica no ombro. Porque as minhas, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi dor crônica, não foram condições traumáticas. Então, assim, foi nesse processo que eu me apaixonei, foi de estudar bastante, foi de tentar entender o que acontecia com os pacientes que tinham dor no ombro e como que eu poderia melhorar essa condição, fazer com que esses pacientes tivessem tanto redução da intensidade de dor quanto uma melhora da condição. Então, isso me instigou bastante. E isso vem vindo aí desde 2013, já faz um tempinho, que eu estudo bem aprofundado. E muitas coisas estão rolando aí, a gente vai conversar. Eu acho que o intuito dessa live é a gente falar de todos esses aspectos, né? Então, transitar desde a mecânica até as condições mais clínicas. Perfeito, muito bom. Então, eu queria que a gente começasse você falando um pouquinho para o pessoal quais são as patologias atraumáticas que incluem o manguito rotador. Tá. As condições atraumáticas, a mais conhecida que a gente recebe aí na clínica, né, que é encaminhado, ou o paciente, ele às vezes chega com essa queixa pra gente, é a famosa síndrome da dor subacromial, que antigamente, né, não tão muito antigamente, mas a gente chamava de síndrome do impacto. Então, por que a gente mudou essa forma de chamar, né, de síndrome do impacto para síndrome da dor subacromial? Era a minha próxima pergunta. Que bom que você já vai falar, maravilhoso. Porque os estudos, eles têm demonstrado que essa condição de impacto, não necessariamente ela acontece ali na articulação. Então, podem ter outros fatores que podem estar levando à presença dos sintomas desses pacientes. E aí, quando a gente fala de síndrome da dor subacromial, a antiga síndrome do impacto, a gente pode ter um conjunto de condições que estão incluídas ali no meio. Então, a gente tem muito paciente que vem encaminhado para a gente, que traz o exame do ultrassom e vem lá. Tendinopatia do supra, né? Tendinopatia do manguito rotador, bursite, tendinite, tendinose. Então, são séries de condições que estão ligadas ao que a gente chama da anatomopatológicas, estão relacionadas àquelas estruturas da região do ombro, e que elas não indicam muita coisa. Então, síndrome da dor subacromial, que a gente chama de um termo guarda-chuva, é um termo bem, bem grande, e dentro desse termo a gente pode encontrar tendinopatias, tendinite, bursite, inclusive as rupturas. Rupturas parciais ou rupturas totais atraumáticas. E a gente está falando de todas as condições que não são relacionadas a uma queda ou um acidente, por exemplo. Então, por conta de ser um termo que envolve muita coisa, engloba vários tipos de condição do ombro, a gente tem aí uma dificuldade, e não falo nem dificuldade, porque eu não enxergo o tratamento do ombro como difícil, mas é mais complexo isso guiar o nosso raciocínio clínico para o tratamento da condição.
perfeito. Eu acho o tratamento do ombro sempre um grande desafio. Eu acho sempre um grande desafio, né? Quanto mais que muita coisa mudou. Eu me formei em 98. Então, quando eu me formei, era síndrome do impacto para lá, síndrome do impacto para cá. E isso é usado ainda, na verdade, até hoje, né? De um tempo para cá, de pouquinho tempo para cá que isso mudou. E aí, falando da antiga síndrome do impacto, da nova, né? Dor subepeuromial nova, vamos dizer assim. é, Como que fica as questões que a gente falava antigamente, né? O próprio impacto, os tipos de acrômio, né? Que foram classificados lá por Bigliani. Como que está isso hoje em relação à literatura? Bom, a gente tem vários estudos que têm trazido a questão de acromioplastia, né? Então, quando os pacientes eles fazem os exames, a gente tem alguns pacientes assim no ambulatório que eles chegam com a queixa de dor e aí no exame aparenta que apresenta o acrômio tipo 2. Então, ele já chega, olha, o meu acrômio é diferente, o médico já chega com essa informação do médico, né? Que o acrômio dele é ganchoso, então que isso pode estar sendo o causador das dores. Só que o que a gente sabe que pelos estudos que têm sido feitos, e aí estudos bem antigos, que já incluem aí até qualidades um pouco baixas, até em estudos mais recentes, que a cromioplastia, então a retirada dessa porção que seria o ganchoso, que supostamente estaria causando essa compressão na estrutura, ela não necessariamente quando o paciente faz a retirada ou faz a cromioplastia, os sintomas eles amenizam ou eles somem. Então, é a mesma questão, às vezes, da gente pensar no tratamento cirúrgico. Então, por que que alguns pacientes optam pela cirurgia e, às vezes, essa dor ela continua persistindo? Então, quando a gente pensa nessas condições, a gente está pensando em está tentando achar uma causa para consequência. Então, a gente está pensando no modelo anatômico e tentando buscar um porquê, o que pode estar causando aquela condição dolorosa. E aí a gente tem os acrômios ganchosos, a gente pode ter um processo de diminuição do espaço, pode ter uma cabeça do húmero que migra superiormente, uma alteração da biomecânica, ou uma escápula que tem uma discinese ou que apresenta um movimento alterado. Então, a literatura tem mostrado que para as condições dolorosas atraumáticas do ombro, focar nessas estruturas mais estáticas, pensar mais em biomecânica, em movimento, tentar restaurar a biomecânica, não é muito o processo de raciocínio que a gente tem que ter. Porque muito além do que um movimento alterado, né, que a gente chamaria de movimento alterado, existem muitos outros processos acontecendo com esse paciente. Inclusive, processos relacionados ao que a gente está falando bastante ultimamente, que é o modelo biopsicossocial. Né? Então, além de alterações anatômicas, alterações específicas do ombro, a gente também tem uma série de condições que vão interferir para que esse paciente ele tenha uma percepção de dor ou uma sensibilidade, uma sensação dolorosa específica ou alterada. Então, nesse sentido, o que a gente pensa de preciso fortalecer, preciso cuidar dessa discinese do meu paciente? Será que eu preciso focar nessa escápula para melhorar essa condição de escápula, esse movimento? E eu acho que é muito do que o joelho vem sofrendo isso ultimamente, que é a questão do valgo dinâmico. Todo mundo, nossa, vamos tratar o valgo dinâmico, porque se a gente tratar o valgo dinâmico, a gente cura a dor no joelho. E a gente já está vendo que não é assim. Né? As pessoas, a gente não trata o valgo dinâmico. Então, mesmo que as pessoas continuem com o valgo, se você trata, elas melhoram. E aí, os meus resultados do doutorado, eles demonstraram que, por mais que a gente foque no movimento da escápula, estabilizar a escápula, fazer a escápula ficar mais estável ali no tórax, a gente não tem
uma melhora muito mais do que se eu só fizer exercícios específicos, exercícios gerais para o manguito rotador. Então, essa ideia de focar na biomecânica, para quem é biomecanicista que não fica bravo comigo, porque eu também venho dessa linhagem, nessa linha de pensamento, mas a gente tem visto que não é só isso. Então, acho que a gente tem que ter essa ideia de unir aquilo que a literatura tem trazido de importante. É importante focar, é importante avaliar, mas talvez não seja o foco principal e a única coisa que você vai intervir. Então, é essa observação que eu faço para quem é da biomecânica e fala, mas é importante, eu considero importante também, mas não acho que é o foco principal. Beleza, muito bom. Ó, galera, muita coisa importante aí. A gente realmente, a galera que é muito ligada à biomecânica, acha lá disfunção, disfunção, disfunção e quer resolver as disfunções, né? E a gente E vai por sabe esse caminho. a relação, né, a chance de um paciente desenvolver dor no ombro por conta de uma discinese escapular, por exemplo, ela só é maior em atletas arremessadores. Então, essa relação, atletas overhead, que utilizam o braço muito acima da cabeça, movimentos repetitivos. E ainda assim, o estudo que tem trazendo essa relação é um estudo que a gente, se olhar nos resultados estatísticos, a gente ainda dá consegue desconfiar um pouquinho do resultado. A gente não tem 100% de certeza. Então, Vanessa, eu acho que pensar nessa condição de dor no ombro, entendendo muito mais o que está acontecendo, a gente não vai largar a mão da estrutura, né? Porque a gente tem estruturas ali no ombro que são importantes e que estão passando por um processo, mas eu acho que muito mais disso é entender por que essas estruturas elas podem estar, o que pode estar acontecendo com elas para elas estarem levando a esses sintomas. E aí, quando a gente conversou sobre. Vamos conversar sobre o quê? A gente vai falar sobre manguito rotador. Manguito rotador é um conjunto de músculos que eles têm aí como inserção, né? A região dos tendões do manguito rotador, eles se inserem na região da cabeça do húmero. Então, essa região, a gente acha que é tudo muito separadinho, mas quando a gente olha o tecido em si, é um complexo bem, é um tecido bem denso. Então, é muito difícil a gente falar assim, ele está com uma tendinopatia no supra, especificamente no supra. Ele está com uma tendinopatia no sub. Por quê? Quando eu tenho um processo que a gente chama de inflamatório, e aí hoje a gente já sabe que não é muito bem inflamatório, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, a gente acha que aquilo acomete só aquela região, só aquele tendão, né? E aí quando você olha a estrutura do tecido, você vê que ele tem uma densidade, eles são todos unidos, então quando eu tenho uma inflamação em um deles, possivelmente eu vou ter uma inflamação nos outros também. O que isso vai me causar, que vai gerar no paciente, por exemplo, sintomatologia para todos os movimentos do ombro. Por que ele não tem sintoma só para abdução, então que seria o supra? Porque essa estrutura densa, esse tecido, ele tá todo em conjunto ali. Então, todos os movimentos que ele fizer, vai ter movimentação de todos os tendões e, consequentemente, vai reproduzir dor em todos os movimentos. Tá? Então, a gente não tem que pensar só no movimento específico, no tendão específico. A gente tem que entender que o manguito, apesar de serem músculos e tendões diferentes, eles se inserem praticamente muito próximo numa mesma região ali. Então, quando a gente tem uma alteração em uma estrutura, consequentemente, a gente pode encontrar em outras. Perfeito. E aí, eu queria que você falasse um pouco dessas causas da síndrome da dor subacromial. Queria que você falasse um pouquinho o que leva a essa dor subacromial. Tá. A gente tem diversos fatores. Né? Então, como eu comentei, a gente tem as causas que elas podem estar relacionadas com o tecido, então, o que a gente chama de bio, né? O nosso modelo biológico é pensar no tecido.
A gente tem as condições psicossociais que elas vão interferir enquanto que esse paciente percebe essa dor ou quanto que ele tem de sistema mais sensível, e aí tem pessoas que falam muito melhor disso do que eu, que é, por exemplo, o Rafael Alaide, que ele fala sobre esses processos mais de dor crônica. E a gente tem a questão de entender, então, que o porquê que o tendão ele fica nesse estágio reativo, né? Então, as coisas que eu falo aqui, gente, nada disso é coisa que eu inventei da minha cabeça. Então, a gente segue, graças às redes sociais, a gente tem contato com muitos profissionais muito bons. Então, a gente tem acesso, eu tenho acesso a bastante artigo que traz bastante informação. E, muito além disso, eu tenho contato com esses profissionais que estudam mais a fundo alguns temas. Então, eu falo sem medo aqui, eu faço até a propaganda deles, porque eu entendo que o conhecimento que eu tenho, ele é um conhecimento que eu vou, né, buscando em outros lugares também. Então, eu tenho um contato muito direto com a professora Ana Maria Siriani, então eu sou membro do grupo do ombro, a gente trabalha até hoje com pesquisas relacionadas em ombro, então eu adquiro muito conhecimento e pensamento de lá. Mas a gente tem também um pesquisador muito bom aqui no Brasil, que é o Scatoni, que ele fala muito sobre tendinopatia. Né? Então, o Scatoni, ele está até fazendo o pós-doc dele fora e trabalhando mais específico, avaliando mais sobre tendinopatias. Apesar dele falar muito de tendinopatia de membro inferior, a gente consegue entender muito dos processos para membro superior. E aí, quando a gente olha os artigos que falam sobre as tendinopatias, né, sobre essa história da tendinopatia, a gente tem vários autores internacionais aí que já estudam o ombro há muito tempo, que têm trazido essa questão de o que a gente está avaliando? Por que um tendão ele fica inflamado? Então, a gente sabe que a reatividade desse tendão, quem teve a oportunidade de acompanhar uma aula que a Ana Maria deu esses tempos, ela explicou sobre essa questão do tendão estar reativo. Então, o que a gente entende por inflamação, quando a gente tem um processo inflamatório devido a uma gripe, por exemplo, uma dor de garganta, a gente tem a migração de algumas células inflamatórias. Então, a gente tem a presença do rubor, né? Da migração dessas células que seriam os mastócitos, que então levam que são mediadores químicos inflamatórios. Então, isso dá informação de inflamação do tecido. O que a gente sabe hoje? Que o tendão do manguito rotador, os tendões, eles se tornam reativos frente e aí o modelo que a gente mais consegue explicar é a sobrecarga. Né? Então, quando a gente pensa sobre o modelo de por que inflama, por que eles se tornam reativos, e aí eu vou parar de usar a palavra inflamação no sentido de mediador químico, e sim de presença de dor. Tá? A gente sabe que esses tendões. Meu celular. A gente sabe que esses tendões eles se tornam reativos frente a essa sobrecarga, que é uma dos modelos que mais explica o porquê. E qual tipo de sobrecarga é essa? A gente tem um artigo se não me engano, é da Michener, da Lori Michener, que ela fala assim, que nem todos os tendões, eles apresentam a mesma função. Então, as cargas que a gente chama de cargas compressivas e cargas de tração seriam as cargas responsáveis por essa reatividade. Tá? Então, um tendão que sofre carga compressiva ou carga de tração é um tendão que vai estar, então, sofrendo aí uma sobrecarga e que isso pode gerar uma reatividade dos tenócitos. E aí nós estamos falando de tenócitos e não mais de mastócitos. Então, por isso que a gente entende que não é um processo inflamatório específico na região do tendão. O tenócito, ele é
um tecido, né? Ele é uma célula que está presente no tendão. Então, conforme a gente gera essas sobrecargas, que podem ser de compressão ou de tração, os tenócitos eles vão responder a essa sobrecarga. Isso acontece no nosso corpo diariamente, porque carga compressiva e de tensão a gente faz o tempo todo. Se você carregar uma sacola de supermercado, se você carregar um peso. Então, o tempo todo o nosso corpo está recebendo essas cargas. Só que é para o nosso organismo, ele responder, os nossos tendões responderem de forma ok. A gente cessou a carga, a tendência desse tenócito é cessar essa reatividade. Só que em alguns casos, a gente tem as condições que são mantidas. Né? Então, esses tenócitos, eles se tornam muito reativos e a gente tem, então, uma proliferação deles, o que faz com que a gente comece a ter uma alteração nessas configurações de tamanho e de quantidade. E aí, conforme você vai dando estímulo e você não cessa esse estímulo, a tendência é de que o tecido, você não dê essa capacidade do tecido de se, digamos, regenerar. Não seria nem uma regeneração, mas um descanso, tá? Sair dessa reatividade. E aí a gente começa a entrar nas falhas do tecido. Então, se você mantém a quantidade de carga, uma quantidade de informação ali para esses tenócitos, a tendência é então dele ficar cada vez mais desorganizados. As fibras de colágeno em paralelo, porque os tendões eles apresentam fibras de colágeno em paralelo, elas também começam a ficar desorganizadas e não tem tempo de cicatrizar, de se restaurar, e a gente começa a ter a falha do sistema, que aí são as famosas rupturas, que no caso são as rupturas atraumáticas, elas não estão relacionadas a nenhum fator de impacto direto no tendão, tá? Então, a primeira coisa seria entender esse mecanismo que pode estar relacionado com a quantidade de carga que a gente está oferecendo. E a carga pode ser cargas compressivas ou cargas de tração, que é o que a gente realiza o tempo todo, né? E aí, deixa eu ver o que vem o próximo, a gente entende que se o meu paciente ele precisa de um período, né? Se ele precisa talvez de uma redução de carga, se eu entendo que ele está sofrendo uma sobrecarga, eu consigo trabalhar muito bem no quesito de redução de carga. Então, eu consigo identificar se ele está fazendo muita carga compressiva ou de tração e tentar reajustar essa quantidade de carga que está sendo ofertada aí para o tendão. Então, esse é o modelo que é o mais fácil da gente entender por que uma tendinopatia acontece, por que uma ruptura acontece, tá? E é o que a gente aceita um pouquinho mais aí na prática clínica, porque a gente consegue identificar esses fatores que às vezes podem estar contribuindo ou não para o surgimento da dor. Muito bom. Só essa parte que você explicou, já tem que assistir umas 5 vezes. Eu vou falar para os meus alunos, galera, assiste já lá umas 5 vezes, porque só até aí já está fantástico para entender como funcionam as tendinopatias. Porque é sempre um desafio, né? E o que a literatura fala em relação à avaliação e tratamento antes de entrar na sua prática clínica, o que a literatura tem trazido para a gente? Então, se a gente for considerar que essa tendinopatia ela não é necessariamente, ela trazido não existe, trago, desculpa. A gente entende essa parte que as tendinopatias elas são uma reação desses tenócitos e não processos celulares que envolvem mastócitos. A gente já entende que para tratamento da dor no ombro, a utilização de eletrotermofototerapia ela não tem uma eficácia muito grande. Tá? Então, utilizar ultrassom, utilizar laser, não tem uma alta eficácia para redução da dor. O que a gente sabe? Que, claro, se o paciente está com uma intensidade de dor muito grande, eu posso orientar que ele faça um gelo ou uma bolsa de água quente, que isso vai ajudar no processo. Mas a gente sabe que só isso, sozinho, fazer ultrassom, fazer laser, não é aquilo que vai
causar, né, que vai gerar uma melhora do sintoma de dor e melhora da função. A gente tem hoje como terapias que já estão, que a gente chama de padrão ouro, que tem uma efetividade, basicamente cinesioterapia, então exercícios que podem ser associados à terapia manual. Então a gente já tem aí bastante evidência e evidência de altíssima qualidade, trazendo que o fortalecimento ou os exercícios no geral são a melhor opção para o tratamento e que eles podem ser associados, na terapia manual ela pode vir aí associada com esses exercícios para potencializar esse tratamento. O que a gente sabe? A terapia manual por si só, sozinha, ela tem um efeito muito pequeno, né, a curto prazo, muito pequeno, que se você quiser ver essa mudança ao longo do tempo, né, a longo prazo, a gente precisa, então, ter a associação dessas terapias, tá? Então, basicamente, esquece a eletro e trabalha mais exercício e terapia manual. Ai, Harumi, mas o meu paciente, ele tá com uma dor que ele não deixa nem eu tocar, né? Não deixa eu fazer exercício, não deixa eu, às vezes, mobilizar ou fazer alguma técnica. Eu conheço várias técnicas de terapia manual que eu consigo fazer com o paciente que tem dor muito alta. Mas se você nessa sentiu perdido, não sabe o que fazer e fala, eu posso fazer um TENS? Eu não sou contra fazer uma eletroterapia analgésica num período que o paciente ele está com uma dor intensa. Então, acho válido, acho que é importante. Eu só trago a reflexão de que você não vai fazer TENS com ele o restante do tratamento. Então, a gente precisa ter essa noção. Não é excluir totalmente, mas entender quando que a gente pode incluir esse tipo de terapia. Saber que ela não é efetiva, não é eficaz para a melhora da dor, mas tem alguns pacientes que em algum momento talvez você precise usar a eletro, por exemplo, tá? Então, não é jogando fora e não é falando mal, mas é entender que momento que você precisa usar. Eu acho que o momento, esse insight, né, esse raciocínio de você entender quando utilizar é o mais importante dentro da nossa prática. Perfeito. O que você falou é fantástico. Assim, tem técnicas, a gente pode usar o grau 1 e grau 2 da mobilização do Maitland, que são para pacientes mais irritáveis, ou seja, com mais dor. O próprio Mulligan. Enfim, tem vários recursos aí que a gente pode utilizar, enfim, que não gere dor, né? Isso. É que a gente tem muito. Eu falo porque os meus alunos, eles às vezes, por conta da terapia manual, eles estão num processo de aprendizagem, eles se sentem muito assim, mas eu não sei fazer, eu não tenho curso, não tenho a formação, eu não sinto segurança para fazer. Então, em alguns momentos, está tudo bem a gente aplicar uma. Claro. A gente precisa ter só a ideia, a noção de como fazer isso, né? Não pode deixar o paciente o tratamento inteiro só fazendo isso. Você falou do modelo biopsicossocial. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Assim, como que você vê isso em relação às questões do manguito rotador? Tá. Então, o modelo biopsicossocial, ele não é nada inovador, não é nada assim que surgiu ontem, inventaram a roda, né? Mas é algo que tem sido discutido porque a gente percebeu, a gente não, na verdade, todo mundo, os clínicos, os pesquisadores, têm percebido como que os sistemas, eles trabalham em conjunto. Então, quando a gente fala do bio, né, por que um paciente, às vezes, que chega com uma ruptura total, ele não tem uma dor, uma ruptura parcial considerável, às vezes ele não apresenta dor, ele não apresenta sintoma, ao contrário de um outro paciente que nem ruptura tem e está queixando de dor no ombro. Então, por que esses aspectos, por que esses pacientes eles são tão diferentes? Por que eles apresentam sintomas tão diferentes? Por que um mesmo paciente que tem a mesma condição, né, tendinopatia do supra, um paciente ele vai ter uma condição muito diferente do outro. Então, esse modelo ele vem para trazer no nosso pensamento, incluir no nosso processo de avaliação, como a gente olhar para o paciente.
E aí não é essa coisa da terapia holística, da gente, né, considerar o ser como um todo. É olhando para alguns aspectos, mas a gente não parte para essa terapia holística em si. Eu não vou tratar essa parte que essas terapias tratam. Então, o que eu avalio dentro do modelo biopsicossocial, pensando num paciente com dor no ombro? Então, eu sei que ele vai chegar para mim com uma queixa dolorosa da região, geralmente superior, né? Logo abaixo ali da região do acrômio. E aí, quando eu faço as perguntas, quando eu vou avaliar esse paciente, eu não excluo, eu não deixo de avaliar o modelo bio. Então, eu sei a informação de qual tecido, que às vezes está com alguma alteração, que ele já traz o exame. Eu faço a avaliação do paciente baseado no movimento, porque o que a gente se apega muito? Quando vem o laudo do médico falando que ele tem uma tendinopatia, esse paciente, eu não sei que alteração que ele tem cinético-funcional. Então, isso Claro. não me ajuda nada. Ele tem uma tendinopatia do manguito rotador, ele tem uma bursite, não me guia no pensamento, raciocínio do que eu vou tratar. Então, o que eu preciso? Avaliar esse paciente, considerando essa alteração que veio do tecido, mas avaliando na fisioterapia, o que ele tem de alteração? Tem alteração de movimento? Tem alteração de mobilidade? Tem fraqueza? Eu não deixo de avaliar isso, tá? Então, a gente considera essas alterações. E aí, o que a gente tem chamado de avaliar as deficiências do paciente. Porque deficiência é aquilo que está faltando nele. Às vezes está faltando ganhar movimento em algum movimento, está precisando ganhar força, está precisando ganhar, melhorar alguma condição cinético, ganhar função, fazer alguma função. Olha, deixei de pendurar roupa. Não é quantos pacientes que a gente recebe na clínica que chegam e falam assim, nossa, doutora, eu não penduro mais roupa. Eu não consigo mais limpar minha casa, varrer. Não consigo mais usar, passar pano. Então, são funções que às vezes a gente negligencia, a gente esquece que o paciente ele precisa retomar essas funções. Então, isso precisa ser avaliado. Então, avaliar a função, avaliar a amplitude, avaliar os movimentos, eu continuo avaliando. Só que se a gente pensar no modelo biopsicossocial, ele inclui também vários outros aspectos. E aí são muitos aspectos, eu vou citar alguns, tá? Porque são muitos aspectos que podem estar envolvidos. Mas, principalmente, a gente entender o psico, né? Então, fatores psico que podem estar associados a isso. E aí você fala assim, é ansiedade e depressão? Eu falo, não, ansiedade e depressão quem trata é psicólogo, né? A gente sabe que as condições psicológicas, elas têm uma influência nessa questão da dor crônica, mas quem trata isso é o psicólogo. Então, o que é essa coisa de psicossocial? Seria eu entender se o meu paciente ele tem uma alta eficácia para dor. Então, se ele tem uma condição que ele consegue ser eficaz quando a dor aparece, o que ele faz para tentar melhorar essa dor? Será que ele é um paciente que, se eu passar uma orientação, ele vai seguir? Né? Será que ele é um paciente que tenta achar uma solução para esse problema aí, tentar conduzir melhor esse sintoma? Então, qual que é a alta eficácia dele frente à dor? Pensar se esse paciente, ele é um paciente catastrófico. Então, será que ele está pensando em relação a essa condição dolorosa? Será que ele acha que essa dor acabou com a vida dele? Será que ele tem essa percepção, esses pensamentos de que a dor que ele sente é a pior coisa que aconteceu? Então, por isso, a condição dele é muito grave, muito preocupante? Então, a gente também começa a entender o nível de preocupação que esse paciente tem. Porque a gente entende o quanto que ele tem de hipervigilância, que é outro fator psicossocial. O que é aquele paciente hipervigilante? É aquele que fala assim, eu fiz isso aqui, doeu, doutora, mas se eu fiz isso aqui também doeu. Aí eu fui fazer um movimento tal, doeu também.
Aí eu parei de fazer todos os movimentos, porque tudo dói, então parei. Quando a dor surge, eu paro. Quando a dor surge, eu não faço mais movimentos. Por quê? Todos os movimentos que ele faz, ele percebe que tem a dor, ele para e porque ele percebe muito tudo. Ele fica vigiando, né? Hiper Fica testando o tempo todo, né? testa e fica preocupado. Então, esse paciente, a gente já sabe que ele vai ter aí uma condição para a gente conseguir trabalhar exercícios com ele, trabalhar essa adesão ao tratamento, trabalhar até a autoeficácia, como ele manejar esse sintoma e ele entender que está tudo bem esse sintoma aparecer durante o exercício, por exemplo, é um pouco mais complexo. É um paciente que acha que surgiu o sintoma, eu tenho que parar. É. Então, outro fator também muito importante que a gente vê dessa questão do modelo biopsicossocial é avaliar se o paciente, a crença do paciente. Então, o que esse paciente acha do ombro dele? Será que ele acredita que ele precisa mesmo ir para a cirurgia? Será que ele acredita que o exercício vai funcionar? Será que ele acredita que se eu passar uma pomada ali, um sebo de carneiro, né, nessa época do sebo de carneiro, vai melhorar? Então, a gente tem pacientes que acreditam nisso, que tem uma crença sobre isso. E é quando a gente fala sobre crença, é difícil a gente quebrar a crença, né? Tem um momento certo para isso ser feito. Mas eu preciso avaliar quais são as crenças do paciente, identificar. Será que essa crença que esse paciente está tendo é uma crença limitante ou não? O que é uma crença limitante? É aquela que não deixa eu progredir com o meu raciocínio, com o meu tratamento. Então, se o paciente, por exemplo, acredita que o ultrassom é a melhor opção que ele tem para tratar o ombro e que o exercício faz mal, é uma crença limitante, porque isso vai limitar o meu processo de reabilitação. E aí talvez eu precise explicar e conversar com ele ao longo da reabilitação como que é tudo isso. E para isso, para eu conseguir bater de frente com a crença, com esses pensamentos, com tudo isso, eu preciso ter uma aliança terapêutica. Não posso fazer isso de primeira, né? Então, eu não posso simplesmente chegar no meu paciente na primeira sessão e falar assim, olha, dona Maria, a senhora tá pensando, tá errado. Tá errado. Não sei o que o médico te falou, não sei o que o outro fisioterapeuta te falou, mas tá todo mundo errado. Pensa, dona Maria, eu nunca mais vou voltar na sua clínica. Porque ela falou assim, eu fui naquela fisioterapeuta, ela é doida. Ela virou pra mim e falou que tá errado, que tá todo mundo errado e que ela tá certa. Então, assim, é preciso ter uma calma em como abordar tudo isso com o paciente. Por isso que a gente primeiro tem que avaliar, entender a situação, começar a planejar o processo de intervenção, então entender as deficiências que ele tem relacionadas ao movimento e entender quais são as questões psicossociais que estão envolvidas, para eu poder, então, entender como começar a intervir nelas, né? Uma coisa que a gente vem falando bastante também, Vanessa, de modelo biopsicossocial, é entender que o paciente tem medo de movimento, porque dói. Sim. E o medo, às vezes a gente fala muito fora, mas ele está dentro dessa avaliação do modelo biopsico. Então, modelo biopsicossocial é um monte de coisa. E aí, dentro desse monte de coisa, para cada uma delas, a gente tem uma forma de intervir. Que aula de biopsicossocial! Fantástica, Gisele, muito bom. Você falou do Sebo de Carneiro, me lembrou. Eu trabalhei 12 anos no Vasco. É um clube aqui no Rio. E lá no Vasco tinha um jogador do Nordeste. E aí ele teve uma lesão muscular, a gente tratou, fizemos tudo para ele ficar bom o mais rápido possível, ficou bom no tempo e tal. Beleza. Aí ele virou para mim e falou assim: Vanessa, eu tô ótimo. Sua fisioterapia foi muito boa, mas quem me deixou bom mesmo foi o Sebo de Carneiro. Carneiro, ixi, ó, quantos e quantos que a gente. Que você fez, ixi, esquece. Porque o que você fez foi só assim me ajudar um pouquinho. Mas quem trabalhou de verdade foi o Sebo. Então, Exatamente. o paciente tem, né? E às vezes, quando as crenças não são limitantes, quando o paciente acredita, por exemplo, posso passar arnica? Não é uma crença limitante se ele entende que se ele faz o exercício e ele passa arnica, entendeu? Perfeito. Então, se ele tem uma crença que ele acredita, alguma coisa que ele acredita que funciona, mas ele também associa aquilo que você está orientando,
tá tudo bem. Eu deixo o paciente. Eu falo, não, pode fazer. Pode passar ali a pomada, pode passar a arnica, mas não esquece de fazer o exercício, porque ele é o importante, ele é o essencial, é o que vai tratar, te ajudar, né, nesse processo de tratar a causa e não só a consequência. Então, o paciente, a gente tem que, às vezes, ter um pouquinho de cuidado só para não ficar, que a gente fala de refutar, né, as crenças. Então, só para a gente não ficar sempre batendo de frente com senão ele acha que o tempo todo você tá indo contra o que ele tá falando. Então, a gente só precisa identificar qual crença que é essa, se ela é limitante ou não. E aí, como trabalhar com o paciente para ele aderir àquela orientação que você acha que é mais importante. Então, essa comunicação, ela é necessária. E aí é a coisa da comunicação. A gente precisa se comunicar com o nosso paciente. Muito bom. O Paulo está perguntando se você usa dinamometria para avaliar a força do paciente. Ô, Paulo, na prática clínica, eu não tenho o dinamômetro. Tá? Então, a gente sabe que para a área da pesquisa, a gente tem mais o uso do dinamômetro para a gente conseguir mensurar isso quantitativamente. Mas, na prática clínica, o que acontece? Vamos pensar. A gente tem trabalhado muito com força, né? Então, tentar trabalhar protocolos de ganho de força. Mas se o meu paciente tem uma intensidade de dor muito alta, consequentemente, ele vai fazer menos força no dinamômetro, porque dói. Então, eu não tenho uma medida real se é fraqueza de músculo ou se é a dor que não está deixando ele fazer mais força. E aí, conforme a gente vai tratando esse paciente, qual que é a tendência? É da dor diminuir. E aí, se você refaz a dinamometria, o que acontece? Aumenta. Então, o paciente consegue fazer mais força. E aí você fala assim, nossa, o meu tratamento fez meu paciente ganhar força. Pode ser que ele tenha tido um ganho ali de fibras, né? Ter conseguido ativar mais fibras musculares. Mas vamos combinar. A gente, que é a gente saudável, para ganhar área de secção transversa, músculo, a gente tem que ir na academia e pegar muito peso, não concorda? Pra gente Claro. Então, o nosso paciente, muitas vezes, essa força que ele tem no tratamento pode não ser exatamente ganho de área de secção transversa. Pode não ser músculo, força muscular. Pode estar relacionado, por exemplo, ele ter tido uma melhora do quadro de dor e, consequentemente, ele conseguir realizar mais, colocar mais força durante o teste, tá? Então, Harum, eu devo abandonar a dinamometria? Não, não acho que você deve abandonar a dinamometria. Mas eu acho que você tem que ter um cuidado em dizer que você está ganhando força, sendo que às vezes pode ser que é só uma melhora do quadro do paciente. Consequentemente, ele consegue fazer mais força mesmo. Se você está com alguma dor, você vai ter diminuição da capacidade de realizar força. Então, fica aí uma coisa da gente pensar. Será que a gente está mesmo medindo força com o dinamômetro quando o paciente tem dor? Eu não estou falando do paciente que não tem, que paciente saudável, é outra história. Estou falando do paciente que tem dor, tá? Talvez não seja a força necessariamente. Perfeito. Tem um monte de pergunta aqui ainda, nosso tempo está quase acabando, maravilhosa a nossa conversa, muito bom. Quais questionários você usa para avaliar o ombro do seu paciente? Você usa algum questionário? Uso. A gente tem utilizado mais o SPAD, que é o questionário Pain Disability Index, porque ele é um questionário que avalia bastante a funcionalidade do membro superior. Então, a gente tem alguns questionários específicos, a gente tem o DASH, ou DASH, como algumas pessoas falam, mas ele é muito assim, se você tem uma dor no braço direito, ele considera a condição, você conseguir realizar movimento independente do ombro, né? Então, o SPAD, ele é um questionário que avalia o membro que está com dor. Então, a gente consegue avaliar aquele lado que está doloroso. E aí, eu utilizo ele como um parâmetro de entender como que esse paciente está nas funções, porque ele faz perguntas relacionadas a movimentos do dia a dia. Então, como que é a intensidade de dor, ele tem a parte de dor e incapacidade.
Então, quanto que o paciente tem de dor para realizar alguns movimentos e quanto que o paciente se sente, tem incapacidade, né? Tem dificuldade de realizar alguns movimentos, como, por exemplo, carregar objeto pesado, colocar alguma coisa numa prateleira mais alta, que isso já me traz mais para a função do paciente, né, Vanessa? E aí aqui, já que a gente está partindo aí para os finais, eu não sei se você tem alguma outra pergunta para mim, mas eu queria já trazer mais para o aspecto da reabilitação, pode ser? Claro, claro. Então, assim, se a gente pensar nesses aspectos mais funcionais, eu preciso tratar esses movimentos que o meu paciente tem dificuldade, né? E aí, lembra que eu falei lá no comecinho sobre o tendão, que nem todo tendão é igual, nem todos os tendões, né? Eles recebem as cargas, podem ser compressivas, de tração, mas o tendão do manguito, ele não é igual ao tendão patelar, ele não é igual ao tendão de Aquiles. Eles têm composições diferentes, eles têm funções diferentes, né? Então, isso faz com que, quando eu planejo o tratamento, eu entendendo a função do tendão, eu consigo, então, trabalhar os exercícios e a reabilitação dentro dessa função. Sabendo que o tendão do manguito, ele é um tendão que ele não tem função de ser uma mola, que nem é o do de Aquiles. O de Aquiles ele tem uma função de mola, por isso que ele resiste a salto, corrida. Os tendões do manguito rotador, eles não são assim. Então, sabendo que eles não têm essa função de mola, que eles têm um pouco mais a função de estabilizadores da articulação glenohumeral, o meu processo, o meu raciocínio para tratar esses tendões tem que ser voltado, então, para controle de velocidade, controle de carga, não posso colocar muita carga, não posso fazer muito movimento brusco e, consequentemente, a gente pensar nos movimentos funcionais. Né? Não esquecer, porque a gente pensa muito no manguito rotador aqui a 0 grau de abdução, mas no seu dia a dia, quando é que você faz rotação interna e externa só a 0 grau de abdução? Né? Então, é isso que eu falo muito para os alunos. Quando é que eu vou, preciso, como que eu planejo esses exercícios? É dentro da função do meu paciente. Ah, meu paciente ele está com limitação, está com dor acima de 90 graus. Então, você sabe que você tem que trabalhar essa amplitude acima de 90 graus. Se você trabalhar abaixo, você nunca vai estar trabalhando fora dessa condição dolorosa. Então, é pensar na função, pensar no tipo de tendão, pensar em como colocar uma carga nesse tendão, que deve ser uma carga progressiva. A gente não pode colocar uma carga de uma vez, porque senão o tendão ele pode vir a romper. E pensar na função, a funcionalidade, o que o seu paciente precisa. Será que a gente precisa ficar colocando o coitado para fazer flexão de ombro, flexão de braço lá no chão, os push-up da vida? Tem paciente que a gente não precisa. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Hendry. Ó. A quebra da clavícula pode gerar tendinopatia do manguito? Como tratar pós-calcificação? Então, a gente está falando de um processo de trauma, né? Então, eu caí, fraturei a clavícula e aí ela pode ter duas saídas. Ou vai para o tratamento conservador ou para o cirúrgico. E aí eu não sei exatamente do que você está falando, tá? Se é o conservador ou cirúrgico, a pessoa que fez essa pergunta. Sim, sim. Vamos imaginar que esse ombro, quando eu tive essa fratura, independente de tratamento cirúrgico ou conservador, o paciente ele precisa ficar imobilizado. Então, esse processo de imobilização, né? Porque se ele movimentar, às vezes a clavícula não vai ter a boa consolidação. Ou se ele fez a cirurgia, ele precisa ter o processo de cicatrização pós-cirúrgico. Então, nesse processo em que o paciente ele fica imobilizado, eu tenho uma série de condições. O Hendrik, ele foi meu paciente. O Hendrik, porque você ficou imobilizado e você perdeu força, você ficou ali com a articulação, não é nem perda de força, mas você ficou com um período do ombro parado, né? Ficou com o uso da tipóia. Então, isso influencia nessa reatividade dos tecidos. E, consequentemente, pode ter uma dor aí que vai te acompanhar relacionada aos tendões do manguito, tá?
Então, não sei se você tá com dor agora, porque ele voltou para a cidade dele e ele não tá mais tratando comigo, mas pode ser que tenha sim. E aí pode ser pela condição do pós-imobilização, tá? Mas fazer o fortalecimento, se você fizer o fortalecimento do exercício que eu te passei, Hendrik, não é para você ter esse problema, tá? Então, se você trabalhar os músculos do manguito rotador, não é para que esses tendões eles fiquem reativos. Hendrik faz exercícios direitinho, hein? Bem, nosso tempo está acabando, mas ainda tenho duas Gente, perguntas. pitaco aqui, te falar. Oi? Meus ex-pacientes dando até pitaco na live. Ó, tem ex, tem aluno, tem amigo, tem de um tudo aqui. É carinho, isso é muito bom. Na sua prática clínica, o quanto as tendinopatias do manguito evoluem para uma capsulite adesiva? Ó, as tendinopatias, no geral, elas não evoluem, não tem uma característica de evoluir para capsulite. A não ser que o paciente comece a negligenciar muito o movimento do ombro. Tá? Então, aquele paciente que ele para de mexer porque ele sente dor e aí ele entra num processo de, às vezes, pode ser capsulite, como só uma redução do movimento, que a gente chama de rigidez. Né? Então, isso vai depender do tipo de paciente. Se o processo inflamatório é constante, esse processo inflamatório que a gente está falando, esse processo de dor é constante, o paciente começa a evitar movimentar, evitar estimular as amplitudes do ombro, aí pode ser que ele venha desenvolver um processo de ficar com o ombro um pouco mais congelado. Mas não é muito comum. É mais comum isso acontecer pós-trauma, tá, Vanessa? Então, quando tem um trauma, o paciente já fica mais com medo, receio de mexer, realmente dói quando mexe, ou pelo uso da tipóia prolongada. Sempre imobilizado, né? A gente já começa a ter mais essas condições. Mas, no geral, tendinopatias, assim, sem histórico de trauma, não são muitos os casos que evoluem para capsulite, tá? Pode acontecer? Pode, mas não são a maioria dos casos, não é muito comum. Beleza. E a última pergunta. Na sua prática clínica, você usa mais. Como é que funciona a parte da isometria, a parte do exercício excêntrico? Como é que você faz essa questão do fortalecimento? A gente tem para o ombro que não existe diferença entre fazer concêntrico e excêntrico. Então, é diferente para tendinopatias de membro inferior, por exemplo, que eu sei que para Aquiles o excêntrico ele é essencial. E aí é muito daquilo que eu comentei, da função do tendão. O tendão de Aquiles ele tem uma função diferente. Ele tem uma composição diferente do tendão do manguito rotador. Na minha prática, eu não faço essa distinção só no sentido de nível de dificuldade. Então, eu sei, por exemplo, que os exercícios isométricos, para momentos que o paciente está com uma dor muito alta, talvez ele seja uma boa saída, porque eu não associo a movimento do membro. Então, eu posso iniciar com isometria até esse paciente ter uma melhora desse sintoma. E aí eu progrido ele para exercícios concêntricos. A gente sabe que os exercícios excêntricos exigem mais da musculatura, porque é a questão do alongamento com a frenagem, né? Então isso exige mais dos músculos e dos tendões, das estruturas. Então talvez o meu paciente ele tenha dificuldade, por exemplo, ele consiga elevar, subir o braço, mas ele apresenta dor ou dificuldade na hora de abaixar, porque é a fase excêntrica do movimento. Então, eu primeiro foco em tentar melhorar essa condição da elevação e vou incluindo exercícios excêntricos juntos. Ele eleva e abaixa, eleva e abaixa. Então, eu não faço distinção, tá? De que momento incluir. É só que tipo de exercício que eu incluo. Que tem alguns exercícios que são mais difíceis. E aí, se ele tem uma condição que às vezes tá ali, uma dolorosa, muito alta, eu não vou colocar exercício muito difícil, nem uma carga muito alta. Então, vamos parar de pensar em tipo de exercício, isométrico, concêntrico, excêntrico. Vamos pensar em progressão. Então, vamos entender que muito mais do tipo de exercício é o quanto de carga que eu estou dando para esse sistema.
É melhor eu começar uma carga mais baixa para eu treinar esse sistema, treinar os músculos, começar a ganhar fibras, né? Que a gente ganha força nas fibras tendíneas. Começar a pensar nessa parte de ganhar isso progressivamente do que eu ficar focando, pensando em concêntrico, excêntrico. Então, o que eu deixo aqui de resumo disso tudo, e aí eu acho que vai ajudar quem se perdeu aí no meio, é o quê? Para tendinopatia, para ombro, para lesões de ombro no geral. O que a gente tem que entender? Exercícios que começam com uma carga baixa e elas vão aumentando gradualmente. Exercícios que não incluam uma alta velocidade associada a uma carga muito alta, porque o ombro ele não dá conta disso tudo ao mesmo tempo. Ou você faz mais rápido ou você faz com mais carga. Então, isso tudo ali, quando o paciente chega para você, deve ser controlado um pouquinho mais até você ver evolução e conseguir liberar velocidade de carga para ele, né? E a gente, então, pensar que, muito além do tecido, né? A gente pensar em fortalecer o tecido, ganhar força, é a gente entender esses outros componentes que podem estar influenciando para essa persistência da dor. Então, trabalhar a autoeficácia, trabalhar os pensamentos do meu paciente, as crenças que ele tem, né? Fazer ele entender o processo da dor, educação em dor, e trabalhar movimentos que ele apresenta medo ou que ele deixou de fazer para a gente tentar reinserir ele aí nas atividades diárias. Certo? Fantástico, muito bom, Gisele, adorei, excelente, Uma hora muito é bom. tempo para falar, para a gente conversar. Se deixar, eu fico o final de semana inteiro falando de ombro. A gente ia adorar, muito bom. Então, primeiro quero te agradecer por essa live fantástica, muito aprendizado e a galera tem que rever essa live várias vezes porque tem muita coisa boa aí, muito obrigada. Já vou deixar você finalizar e aí eu vou só dar o recadinho para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai ter a presença aqui do professor Marco Pintucci, da Valquíria Ribeiro, que são professores do método Esteco. Então, Pintucci é fisioterapeuta italiano, instrutor do método Esteco desde 2013. Valquíria Ribeiro é fisioterapeuta e dedica seus estudos no sistema facial. E a gente vai conversar sobre alterações da face, avaliação e tratamento pelo método Esteco. Então, pessoal, lembrando que todas as lives ficam salvas lá no meu canal do YouTube e no Instagram. Então, Gisele, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aí até agora. Vários professores aqui entraram. Um beijo para todo mundo. E dá seu recadinho aí, Gisele. Muito obrigada. De paz, amor e prosperidade que a gente fala, né, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui, em uma noite chuvosa, eu estou em Uberaba, então aqui está chovendo bastante. Foi um prazer poder dividir um pouquinho do que eu venho estudando, que a gente ouve por aí. Então, eu tenho várias referências que são muito top em tudo que eu falei, tendinopatia, ombro, as minhas referências todas, as pessoas que eu sigo, os profissionais, todos que eu acompanho, eles me ajudam a entender melhor essas condições, né? E dizer que, assim, além de pesquisadora, de professora, eu estou na prática clínica também, então eu compartilho da dificuldade que vocês têm de lidar com esse paciente na prática. Às vezes, na teoria, né, o mundo ideal, a gente fala que ele é lindo, maravilhoso, mas na hora que a gente chega com o paciente, a gente tem algumas dificuldades, é difícil de colocar, às vezes, esse raciocínio em prática. Mas só o fato de vocês estarem aqui, nessa live, escutando o que eu tô falando, eu tenho certeza que já é, assim, um boom de vocês tentarem levar uma condição melhor para aquele paciente que vai te procurar lá na clínica. Né? Então, pode ser que esse processo aí demore um pouquinho de entender, de absorver tanta informação. Quem tiver dúvida, fica à vontade de me mandar mensagem no direct, as minhas redes sociais estão aí para isso, tá? Entrar em contato comigo. E compartilhar com vocês dessa dificuldade, tratar o paciente com dor, principalmente crônica, é um desafio, mas é um desafio gostoso quando você entende o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo, tá? Eu acho que isso é a nossa função. Então, Vanessa, muito, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer mesmo estar aqui com você.
Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. O recado final aí fechou com chave de ouro. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.